Agora assiste a parte 2 do Inside Story, os bastidores da história de O Rei Leão. Um dos maiores clássicos da Disney e um filme espetacular da Walt Disney Studios, O Rei Leão. O 32º longa-metragem animado produzido pela Walt Disney Animation Studios e distribuído pela Walt Disney Pictures. Foi dirigido por Roger Ehlers e Rob Minkoff, com o roteiro creditado a Linda Woolverton, Irene Metz e Jonathan Roberts, e música de Elton John com as letras de Tim Rice. Neste especial do Inside Story, Os Bastidores, vocês vão ver como os produtores e desenhistas viajaram para a África ver os animais que serviram de inspiração para o filme. Um clássico da Disney, acusado de ser um plágio do anime e mangá japonês de Osamu Tezuka e outras controvérsias. Um filme com 2 sequências, uma série animada no Disney Junior, A Guarda do Leão, e da série animada Timão e Pumba da Disney. As adaptações teatrais do Rei Leão, o musical da Broadway, e também vocês vão ver as palavras dos desenhistas e dubladores do filme O Rei Leão, e o jogo baseado no filme, e uma série animada italiana baseada no filme. O Rei Leão foi inspirado na história de Hamlet de William Shakespeare e as histórias de Moisés e José da Bíblia e do filme Bambi de 1942. O filme saiu de cartaz como a maior bilheteria de 1994 e foi a segunda maior bilheteria de todos os tempos, perdendo apenas para Jurassic Park, Parque dos Dinossauros. O desenvolvimento de O Rei Leão começou em 1988, durante uma reunião entre Jeffrey Katzenberg, Roy Disney e Peter Schneider, promovendo Oliver e sua turma na Europa. Thomas descreveu o tratamento do filme e Overton desenvolveu os primeiros esboços, enquanto George Scribner foi escalado como diretor e mais tarde Lawrence também foi chamado. A produção começou em 1991, em simultâneo com Pocahontas, que acabou atraindo a maioria dos principais animadores da Disney após a equipe viajar para o Parque Nacional Hell's Gate, no Quênia, para pesquisar o cenário do filme e os animais. Scribner deixou a produção discordando da decisão de transformar o filme em um musical e foi substituído por Minkoff. Quando Don Han se juntou ao projeto, ele ficou insatisfeito com o roteiro e a história foi reescrita. Quase 20 minutos de sequências animadas foram produzidas no Disney MGM Studios, na Flórida. A animação por computador também foi usada várias cenas, principalmente na sequência da debandada de gnus. Em 2011, O Rei Leão teve um relançamento 3D nos cinemas, com cenas restauradas digitalmente. Em 2012, O Rei Leão passou na TV aberta numa véspera de Natal, após 18 anos de seu lançamento nos cinemas. Em 2014, O Rei Leão fez 20 anos desde o seu lançamento nos cinemas. Agora vocês vão conhecer o desenvolvimento e a produção e o roteiro e a escolha de elenco e da trilha sonora do filme, e a inspiração e as primeiras ideias nos storyboards, até a animação que conhecemos e as controvérsias do filme. E vocês vão saber um pouco da história do anime e mangá Kimba, o Leão Branco, e a história do criador de Kimba, o Leão Branco, Osamu Tezuka. O lançamento do filme O Rei Leão dos cinemas e sobre o jogo inspirado no filme até ganhar um musical na Broadway. O musical estreou 8 de julho de 1997 em Minneapolis, Minnesota, no Teatro Orpheum, e foi um sucesso instantâneo antes de sua estreia na Broadway no New Amsterdam Theatre. Em 15 de outubro de 1997, a abertura oficial foi no dia 13 de novembro de 1997. Em 13 de junho de 2006, a produção da Broadway mudou para Minskoff Theatre para abrir o caminho para a versão musical de Mary Poppins. No Minskoff ainda está em cartaz depois de mais de
6.700 apresentações e o terceiro musical mais tempo em cartaz na história da Broadway e a maior bilheteria de uma produção da Broadway em todos os tempos, tendo arrecadado mais de $1 bilhão e o musical de maior sucesso em todo o mundo. Na história, tendo arrecadado $6 bilhões, o show estreou em West End no Lyceum Theatre em 19 de outubro de 1999 e ainda está em execução. O elenco da produção West End foram convidados para se apresentar no Royal Variety Performance 2008 no London Palladium em 11 de dezembro, na presença de altos membros da família real britânica. Em junho de 2012, foi confirmada a estreia para 28 de março de 2013 de uma produção em São Paulo com a atriz sul-africana e ex-atriz da turnê nacional Findile Mkhize no papel do babuíno Rafiki e com as traduções sendo feitas por Gilberto Gil. O musical estreou com sucesso em São Paulo, tendo sua temporada prorrogada. Ele encerrou sua temporada em São Paulo no dia 14 de dezembro de 2014 e a versão 3D nos cinemas até a primeira vez a passar na TV aberta, e os spin-offs e as sequências de O Rei Leão. O Rei Leão foi lançado em 15 de junho de 1994. Foi aclamado pela crítica e público que elogiou o filme pela sua música, enredo e animação, ganhando dentre vários prêmios o Oscar de melhor trilha sonora original de Hans Zimmer e melhor canção original Can You Feel the Love Tonight de Elton John e Tim Rice, e o Globo de Ouro de melhor filme comédia ou musical. E também vocês vão conhecer um projeto brasileiro sem fins lucrativos para fazer um quarto filme do Rei Leão e sobre o live action do Rei Leão que a Disney está produzindo para 2019. Agora, o Cinema Geral apresenta um vídeo especial do Inside Story, Os Bastidores, que vai contar a história dos bastidores de O Rei Leão nunca vista antes. Agora, fica por dentro dos bastidores de O Rei Leão. Isso é Inside Story, Os Bastidores. Existem algumas diferenças ligeiras entre essa versão do filme final. O seguinte script foi escrito em 20 de agosto de 1992, em cenas muito mais parecidas com a versão final do que as formas anteriores, com o mesmo destino dos escritores principais, letristas de música completas e um diálogo bastante idêntico. Foi mencionado por Roger Allen, o co-diretor de O Rei Leão, em um dos vídeos de documentação, que Scar originalmente não tinha relação com a família real, mas ainda desejava o trono. Depois que todos os laços de Jeremy Irons foram trabalhados em Scar, ele foi mudado para ser irmão de Mufasa, porque o pensamento de uma ameaça interna era muito mais interessante do que um ladrão aleatório. É por isso que Scar e Mufasa diferem tanto em aparências, apesar de serem irmãos cheios. Ironicamente, quando eles não estavam relacionados, Scar tinha muito mais comum com os habitantes da Terra do Reino e Mufasa. Depois ele tinha um quadro grosso e pesado, patas incolores e um ponto de olhos verdes claros, nariz alongado e marrom e até mesmo azul cinza, olhos como Nala. De acordo com o diretor-geral do Rei Leão, Roger Allen, Rafiki deveria ser retratado como um irmão macaco louco, enquanto
a equipe da história decidiu que Rafiki deveria ser muito mais louco que sábio. O ator Robert Guillaume passou um dia inteiro tentando descobrir a voz do personagem e rir. Em um ponto durante a produção, quando o Rei Leão era o Rei da Selva, Timão e Pumba, que no original Pumba ia chamar Harold, na época eram para serem amigos de infância de Simba. Em uma versão inicial do filme, Mufasa deveria ter 2 filhotes em vez de apenas um. Presumivelmente um era Simba, mas a imagem nunca esclarece muito sobre qualquer filhote. Em primeiro rascunho do filme, Simba encontrou-se crescendo com a multidão de amigos, um deles sendo um jovem filhote chamado Mirreto. Mirrito era o irmão mais novo de Nala e parte da sua turma. Em um rascunho inicial do Rei Leão, os cães Cap apareceram ao lado de Scar como seus ajudantes e Minions. Mas não são os Minions do meu malvado favorito não, gente. É outra coisa. Seu papel era quase idêntico aos das hienas, que o substituiu no filme final. Em uma versão inicial do roteiro, eles ajudaram Scar em seu esquema para matar Leo e Simba em uma estampa de Wildebeest. Além, foram eventualmente substituídos por Banzai Ed Chance. Bat, Ig e Tesma foram originalmente escritos para serem amigos de infância de Simba e Nala, enquanto Bat e Ig sempre eram apenas amigos dos filhotes. No Rei da Selva, Tesma era um companheiro de Timão. No entanto, no início do filme, Sarabi tinha uma irmã chamada Nandra. De acordo com a legenda, as duas eram parceiras de caça muito experientes. No roteiro divulgado, The King of the Jungle, Nandra foi escrita para ser a mãe de Nala, e Mufasa está implícito em ser seu companheiro. Tico e Duala também estiveram presentes no roteiro e escritos como irmãs adicionais de Sarabi. Kobe e Prita foram abutres para aparecer no Rei Leão. De acordo com os seus conceitos, Prita era um filhote de Kobe. Os papéis pretendidos no filme são desconhecidos. King of the Jungle, ou Rei dos Animais, foi um título mais cedo para o Rei Leão em 2012. 2 roteiros foram lançados, um escrito em janeiro de 1990 pelo J.T. Allen e em maio de 1990 pelo Ellen e Ross Bass. Os 2 primeiros roteiros são extremamente diferentes do que a versão final e hoje violento, sugestivo, contou com incesto flagrante e foi essencialmente não para crianças. No final foram demolidos e muito poucos traços de material da história. Pinterceu está arraigado no filme final. O nome original de Nala foi Nadra. O nome original de Pumba foi Harold. Baixo é uma hiena que serve como aliada de Banage. Em ambos os roteiros iniciais, depois que Mufasa morre, ela persegue Simba e não consegue matá-lo. No final do roteiro de janeiro de 1990, ela é banido ao lado de Banage para o deserto depois que Simba se torna rei. Na versão de maio de 1990, Baixo se rende para Simba depois que ele derrota Scar e Banage. Banage é outra hiena que, ambos os primeiros roteiros, é líder das hienas, apesar de ser sexo masculino. Em ambos os roteiros, ele é o cérebro real por trás da morte de Mufasa e manipula facilmente o criminoso Scar para que se tornar seu rei fantoche. No roteiro de janeiro de 1990, ele é banido por Simba depois que ele torna rei do deserto junto com Baixo. No original de maio de 1990, ele é derrotado por Simba depois que Simba mata Scar em um duelo.
Desma, Mandila, Jamila, Usina, Mandissa e Nuti são todas as mães de Mercat femininas excluídas do filme final. Eles estavam presentes no roteiro de King of the Jungle, escrito por J.K. Allen e Ron Bass. Seus filhos não são nomeados e provavelmente Desma seja um erro de oração de Tesma. Os Meerkats são todos aliados de Simba e Mufasa. Em um ponto, Scar era para ter uma cobra Python, um animal de estimação que atuaria como um colega. Originalmente, a sequência do Círculo da Vida iria ter um diálogo, mas depois que os cineastas ouviram o quão poderosa era a música, o diálogo foi descartado. A música para esta cena deveria supor como uma oração africana, depois é alterada pela nota busa. Durante a produção, outra música intitulada Warthog Rhapsody foi considerada para a cena, mas foi lançada em favor de Hakuna Matata, para que o cineasta pudesse concentrar não apenas no estilo de vida preocupado de Timão e Pumba, mas também na negligência de Simba pela responsabilidade. Mais um conceito anterior de Hakuna Matata começou com Timão cantando quando eu era um jovem suricato, mas os cineastas decidiram que a música funcionaria melhor se fosse mais curta e chegasse ao ponto imediato, então eles cantaram no verso de Timão. O vocalista Tim Rice concebeu pelo menos 15 rascunhos para as canções de amor do filme. Um demo foi registrada por Joseph Williams e Sally Dosky como Simba e Nala, respectivamente, embora quando o enredo foi revisado pela que Simba entrou no alto exílio após a morte de seu pai. As letras foram revisadas para refletir sua reunião ao descobrir o amor depois que cada personagem cantou um versículo um para o outro. A música foi mais tarde acompanhada de um coro celestial. A música foi movida para vários lugares do filme antes de ser abandonada completamente. Outra demonstração foi cantada por Timão e Pumba, mas Elton John não gostou da natureza cômica do conceito, embora o versículo final fosse usado para o filme final. John solicitou mais tarde ao presidente do estúdio, Jeffrey Katzenberg, para remover a música. Todos juntos com os escritores que haviam demonstrado relacionamento com Simba e Nala como filhotes, eles escreveram nas cenas de luta livre, no banho e nas sequências de água que uma tentativa de tomar sua reunião mais credível. Em seu 15º rascunho, Rice se abriu e fechou a música com Timão e Pumba, mas com Simba, Nala, o coro cantando o meio. Mufasa originalmente foi roteado para cantar uma música intitulada To Be King durante a produção do filme, mas não se adequava à voz do canto de James Earl Jones, por isso foi descartada. Em uma versão anterior do filme, Sarabi deveria cantar uma canção intitulada O Leão da Lua após o encontro de Simba e Nala com as hienas. Na música, ela canta de um espírito que vigia as terras do reino e protege seus habitantes. Esta cena foi posteriormente substituída por Mufasa dizendo ao filho sobre os grandes reis do passado. Na tentativa de uma canção do vilão, uma música intitulada Graças a Mim foi composta por Scar, em que ele se regozijou com as hienas sobre o assassinato de Mufasa e perseguindo Simba. Em vez disso, os cineastas decidiram que uma melhor abordagem para a música, que seria para Scar tramar
sua ação assassina. A música foi retitulada Seja Preparado. No roteiro original, escrito em 11 de setembro de 1992, Scar deveria lutar com Nala sem a música. Mais tarde, na próxima versão do roteiro, ele cantou uma curta música, The Madness of King Scar, ou A Loucura do Rei Scar. No roteiro original, Ciclo cantaria um solilóquio antes de preparar, no qual ele considerava recrutar as hienas como seus aliados. Isso foi removido na versão final, para que o ataque anterior das hienas em Simba e Nala podia ser creditado em Scar. Mais tarde, a canção recebeu uma repetição que foi cortada do filme, pois o número musical animado após a morte de Mufasa pareceria exagerado, muito parecido com a versão original. Foi cantada por Scar e inúmeras hienas. Nesta versão foi cantada para as leoas, que questionaram Scar depois de sua tentativa fracassada de seduzir Nala. Quando essa cena foi cortada, a repetição foi então removida para imediatamente após o anúncio de Scar retomar o trono. Apesar de ser cortado do filme, a música é usada como uma reprise desta maneira no musical do palco. É verdade, gente, a música As Loucuras do Rei Scar está no musical da Broadway, mas é uma versão melhorada da música. Agora, continuando, Matthew Broderick foi lançado como Simba adulto. No início da produção, ele gravou seu diálogo separadamente com outra atriz que estava tocando Nala, apenas para descobrir que a maioria Kelly expressou Nala. Na estreia, Kelly reconheceu que ela não era a primeira escolha para falar Nala. Os criadores originalmente imaginaram Sean Connery como a voz de Mufasa. Tim Curry e Michael McDowell foram ambos considerados a voz de Scar antes do papel de Jeremy Irons. Nathan Lane e Ernie Sabella originalmente iriam desempenhar os papéis das hienas ao encontrarem o estúdio de gravação. Os diretores riram da performance e decidiram lançá-los como Timão e Pumba para as hienas. A intenção original era reunir Cheech Chong, mas enquanto Cheech Marin aceitava jogar Banzai, Tommy Chong não estava disponível. Assim, seu papel foi transformado em uma hiena feminina chamada Chance, que foi expressada por Whoopi Goldberg. Durante a produção de O Rei Leão, Patrick Stewart, John Cleese, Eric Idle, Michael Palin, Terry Jones, Terry Gilliam foram todos considerados para dublar Zazu. Antes que os animadores capturassem alguns episódios de Mr. Bean, e decidiram que Rowan Atkinson seria a voz perfeita artista de acordo com as memórias de Don Han. Nathan Lane adicionou para o papel de Zazu. Conforme registrado a versão de Brian Tierney do roteiro, Shenzi foi escrito para dizer Look Boys, um reino adequado para uma refeição, antes que Banzai diga Kiri, 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 que significa gatinho, 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 por motivos desconhecidos. Essa linha foi excluída. Quando Simba desce a Pedra do Rei após a morte de Scar, Zazu originalmente teria dito Sua Majestade, como o cineasta sentindo distraído da música solene. A linha foi cortada, então Zazu é visto falando nas palavras. O letrista Tim Rice, que estava trabalhando com o compositor Alan Menken em canções para Aladdin, foi para escrever as letras, aceitando com a condição que encontrar um parceiro de composição. Com Menken estava trabalhando em Pocahontas. Os produtores aceitaram a sugestão de Tim Rice, que foi Elton John. Após o convite, os integrantes do ABBA não ter dado certo porque Bunny
Anderson estava ocupado com o musical Cristina Frandovémala, John manifestou interesse em escrever canções ultra pop que as crianças e pais gostassem. Então os adultos poderiam ir ver o filme e se divertirem também, mencionando uma possível influência em Mowgli o Menino Lobo, onde sentia que a música era então divertida e apelava para crianças e adultos. John Rice escreveu 5 canções originais para o filme: Circle of Life, I Just Can't, Art to Be King, Be Prepared, Hakuna Matata e Can You Feel the Love Tonight, ou Essa Noite Amor Chegou, é executada pelo cantor durante os créditos finais. O lançamento do IMAX e DVD acrescentou outra canção, The Morning Reporter, ou O Relatório Matinal. Isso está na versão especial do DVD do Rei Leão, a canção The Morning Report, ou Relatório Matinal, que foi baseado em uma canção descartada durante a produção original, que eventualmente foi um destaque no musical de O Rei Leão. A música ocidental do filme foi composta por Hans Zimmer, que foi contratado com base de seu trabalho, além dos 2 filmes cenários africanos The Power of One e World Apartment, enquanto a música, o coro com elementos tradicionais africanos foram organizados por Lebon M, os parceiros de Zimmer. Mark Mancina e Jay Rafiki co-produziram o álbum e fizeram o arranjo da trilha sonora. A trilha sonora original do filme foi lançada pela Disney Records em 13 de julho de 1994 e foi o 4º álbum mais vendido do ano e a trilha sonora mais vendida do ano na Billboard 200 e a única trilha sonora, um filme de animação a ser certificada diamante 10 vezes platina pela Record Industry Association of America. A versão completa da trilha sonora do Zimmer apenas foi lançada pela Disney em 2014, quando lançaram a trilha sonora em comemoração aos 20 anos de lançamento da mesma. O Rei Leão também inspirou o álbum de 1995, Reaching of Pride Land, com 8 canções de Zimmer, Mancina e Lebon M. Para o primeiro trailer do Rei Leão, a Disney optou por, pela primeira vez, apresentar uma única cena, a cena de abertura inteira com a canção Circle of Life. Então, o presidente da distribuidora Buena Vista Pictures, Dick Cook, disse que a decisão de exibir a cena como um trailer foi tomada porque todos nós fomos tocados pela beleza e a majestade desta cena, que sentimos como tivesse sido um dos melhores 4 minutos de filme enquanto tínhamos visto, disse Cook. Don Han acrescentou que Circle of Life funcionou com o trailer. Em vez que saiu tão forte, então bom, terminou de maneira explosiva. O trailer foi lançado em novembro de 1993, acompanhando Os Três Mosqueteiros no cinema, quando apenas um terço de O Rei Leão tinha sido concluído. A reação do público foi entusiasmo, fazendo Han ter medo de que o filme não correspondesse às expectativas criadas pelo trailer. Antes do lançamento do filme, a Disney fez 11 sessões teste. Após o lançamento do Rei Leão, foi acompanhado por uma extensa campanha de marketing que incluiu parcerias com empresas como Burger King, Mattel, Kodak e Nestlé, somando um total de 186 produtos licenciados. Em 1994, a Disney faturou aproximadamente $1 bilhão com produtos baseados no filme, como os brinquedos de O Rei Leão, rendendo $214 milhões apenas durante o Natal de 1994. O Rei Leão foi lançado em VHS e em Laserdisc nos Estados Unidos em 3 de março de 1995, como parte da série de vídeos da Disney Masterpiece Collection. Além disso, ambos os formatos receberam edições de luxo com bônus como litografias, uma epígrafe comemorativa de Circle of Life e mídias extras com documentários a fitas VHS,
rapidamente se tornou o vídeo mais vendido de todos os tempos. 4,5 milhões de fitas foram vendidas no primeiro dia. As vendas totalizam mais de 30 milhões antes dessa versão em vídeo. Entraram em memoratória em 1997. Em 7 de outubro de 2003, o filme foi relançado em VHS e lançado em DVD pela primeira vez, com parte da linha de edição Platinum dos clássicos animados da Disney, com uma remasterização feita para o lançamento em IMAX. Em 2002, o DVD contava com 2 versões do filme, uma com cenas extras do relançamento e outra editada equivalente à versão original de 1994. Um segundo disco com bônus também foi incluído no lançamento em DVD. A trilha sonora do filme foi fornecida tanto na sua faixa original em Dolby 5.1 em uma nova e aprimorada versão em Home Theater Mix, tornando este um dos primeiros DVDs da Disney equipados dessa maneira por meio de ramificação perfeita. O filme poderia ser visto com ou sem uma cena recém-criada, uma breve conversa no filme, substituída por uma música completa, The Morning Reporter, ou Relatório Matinal em português. O set de colecionador especial também foi lançado, contendo um conjunto de DVD com 5 exclusivos retratos dos personagens litografados, novos desenhos criados e assinados pelos animadores dos personagens originais, e um livro introdutório intitulado A Journey. Mais de 2 milhões de unidades da edição Platinum em DVD e VHS foram vendidas no primeiro dia de lançamento. Um DVD box, o set dos 3 filmes de O Rei Leão em 2 formatos de disco da edição especial, foi lançado em 6 de dezembro de 2004. Em janeiro de 2005, o filme, juntamente com as sequelas, voltou para a moratória. A Walt Disney Studios Home Entertainment foram a edição diamante de O Rei Leão em 4 de outubro de 2011, marcando a primeira vez que o filme esteve disponível em alta definição nos formatos de Blu-ray e Blu-ray 3D. A versão inicial do filme em 3 pacotes diferentes, uma versão de 2 discos com Blu-ray e DVD, uma versão de 4 discos com Blu-ray, DVD, Blu-ray 3D e a cópia digital, e um conjunto de caixa de 8 discos, que inclui também as sequelas O Rei Leão 2, O Reino de Simba, e O Rei Leão 3, Hakuna Matata. E a versão em DVD único também foi lançada em 15 de novembro de 2011. A edição diamante liderou as vendas de Blu-ray com mais de 1,5 milhões de cópias vendidas. O filme vendeu 3.830.000 unidades de Blu-ray no total, levando a uma renda $101.140.000. O Rei Leão foi mais uma vez liberado para a mídia doméstica como parte da Walt Disney Signature Collection, lançado pela primeira vez em digital HD em 15 de agosto de 2017 e em Blu-ray e DVD em 29 de agosto de 2017. Apesar do filme ter sido lançado em 1994, sua primeira transmissão na TV aberta brasileira só ocorreu 18 anos depois. O Rei Leão foi exibido de forma inédita pela Rede Globo no dia 24 de dezembro de 2012, dentro da sessão de filmes, na tela quente, em comemoração à véspera de Natal. O filme foi transmitido completamente em HD. E esse grande clássico dos estúdios Disney vai brilhar no fim de ano da Globo em tela quente. Durante a transmissão, a Globo só isolou na liderança a audiência, registrado 14,1 pontos de audiência contra 5 pontos do SBT, 1,7 da Record e 1,4 da Band e 0,9 da Rede TV. O Rei Leão tornou um dos maiores sucessos da Disney, com 312 milhões de dólares somente nos Estados Unidos e 783.841.776 dólares
ao redor do mundo. Foi a animação de maior bilheteria até Procurando Nemo de 2003. No total, o Rei Leão arrecadou 422.783.777 dólares na América do Norte e 564,7 milhões de dólares em outros territórios, chegando a um total mundial de 987.483.777 dólares. É o 27º filme de maior bilheteria e a quinta maior bilheteria do filme de animação de todos os tempos e o terceiro filme da Walt Disney Animation Studio, atrás de Frozen, Uma Aventura Congelante e Zootopia, de maior bilheteria. O Rei Leão também foi a maior bilheteria do ano de 1994 em todo o mundo, após da sua exibição inicial, tendo ganho 783.841.776 dólares. Ele foi a segunda maior bilheteria de todos os tempos, atrás de Jurassic Park. Durante seu relançamento 3D, em 2011, o Rei Leão superou todos os filmes de animação menos Toy Story 3, sendo a segunda maior bilheteria de uma animação, depois rebaixando para terceiro por Frozen, o quinto por Zootopia e Minions, e a maior bilheteria de uma animação tradicional. O Rei Leão teve um lançamento limitado na América do Norte em 15 de junho de 1994, lançado em 2 cinemas, em Los Angeles e Nova York. Ele ainda ganhou 15.086.753 dólares em todo o fim de semana de 17 a 19 de junho, pertencendo em 10º lugar no ranking de bilheteria à mídia de 793.377 dólares por cinema. Permanece com a maior já lançada durante um fim de semana. O grande lançamento ocorreu em 24 de junho de 1994 em 2.550 cinemas. O som surround digital, o filme levou muitos cinemas a implementarem novos sistemas de sons Dolby Laboratories. O Rei Leão arrecadou 40.900 dólares, que na época era a quarta maior abertura no fim de semana da história da Disney, no topo das bilheterias de fim de semana. O filme também ganhou uma rara classificação a mais no Cinema Score até o final de sua temporada nos cinemas. No início de 1995, ele tinha ganhado 312.855.561 dólares, sendo a segunda maior bilheteria de 1994 na América do Norte, atrás de Forrest Gump, o contador de histórias. Fora da América do Norte, ganhou 465.800.000 dólares durante a sua execução inicial, para um total mundial de 768,6 milhões de dólares americanos. No Brasil, fez mais de 5.000 pagantes na estreia e 4,2 milhões de dólares no total. O filme foi lançado em 25 de dezembro de 2002 nos cinemas. Em IMAX, Don Hall explicou que 8 anos após o lançamento original, o Rei Leão, havia toda uma nova geração de crianças que ainda não tinha visto isso, particularmente em tela grande, como o filme já tinha sido arquivado digitalmente durante a produção. O processo de restauração foi mais fácil de pertencer muitas cenas, com melhorias que cobriram as deficiências originais. Um som melhorado foi fornecido, com Han explicou que fazer o público se sentir como eles estão no meio do filme. Em seu primeiro
fim de semana, o Rei Leão fez 2,7 milhões de dólares em 66 cidades, uma mídia de 27,664 dólares por cinema. Este lançamento terminou com 15.686.215 milhões de dólares, arrecadando em 30 de maio de 2003. Após 17 anos, O clássico de volta às telas do cinema para o relançamento 3D em setembro de 2011. Uma nova tecnologia 3D utilizada no filme é superflua, não acrescentando absolutamente nada à narrativa, mantendo a clássica dublagem realizada pela Delarte em 1994. Perfeita seja nas atuações todos os personagens ou não. Performances musicais e empalidecendo o supramencionando o fantástico uso da paleta de cores. Em 2011, o Rei Leão foi convertido 3D num lançamento limitado de 2 semanas. Posterior à liberação do Blu-ray 3D, o filme estreou na sexta-feira, 16 de setembro de 2011, com 8,9 milhões de dólares e terminou o fim de semana com 30,2 milhões de dólares, sendo o número 1 nas bilheterias. Fez com que o Rei Leão fosse a primeira reedição a ficar em álbum, a primeira reedição a ficar em número 1 nas bilheterias de fim de semana estadunidense desde o relançamento. Star Wars Episódio 6, O Retorno do Jedi. Em março de 1997, o filme também se tornou a 4ª maior estreia de setembro de todos os tempos. Também se saiu muito bem em seu segundo fim de semana, mais uma vez ficando em primeiro lugar nas bilheterias, com um declínio de 27% para 21,9 milhões de dólares. A maioria dos observadores de bilheteria esperavam o filme cair a cerca de 50% em seu segundo fim de semana e também estava esperando Moneyball em primeiro lugar. Após seu sucesso inicial, muitos cinemas decidiram continuar a exibir o filme por mais de 2 semanas. Embora seu lançamento em Blu-ray 3D foi marcado para 2 semanas e meia após a exibição nos cinemas na América do Norte, o lançamento em 3D saiu do cinema em 12 de janeiro de 2012, com um lucro de 94.242.001 dólares. Fora da América do Norte, ele arrecadou 83,4 milhões de dólares americanos. No Brasil, o filme foi visto por 303.582 espectadores, com o sucesso do relançamento em 3D de O Rei Leão. Fez a Disney criar planos para relançar nos cinemas A Bela e a Fera e Procurando Nemo, Monstros S.A. e A Pequena Sereia durante 2012 e 2013. No entanto, nenhum dos 3 primeiros filmes relançados alcançaram um enorme sucesso de O Rei Leão 3D. O relançamento de A Pequena Sereia acabou sendo cancelado. Em 2012, Ray Chambers, do Box Office Mojo, escreveu que a razão pela qual a versão 3D de O Rei Leão fez sucesso foi porque a noção de um lançamento 3D ainda era um novo empolgante. Depois de O Rei Leão, o público foi bombardeado com 3 relançamentos 3D no ano, que fez o valor da novidade desaparecer. O Rei Leão foi recebido com a aclamação pela crítica no Rotten Tomatoes. O filme tem classificação de 92% com base em 110 avaliações, com uma classificação média de 82 de 10. O consenso dos críticos do site diz: emocionante, forte, ricamente desenhado e bem animado. O Rei Leão está em um posto alto no panteão dos filmes clássicos da Disney. No Metacritic, o filme tem a pontuação de 83 em 100, com base de 14 críticos, indicando aclamação universal. Roger Ebert deu-lhe
3.5 de 4 estrelas e o chamou de um filme de animação soberbamente desenhado, e sua crítica escreveu a saga de Simba, que em suas origens profunda enterradas deve algo à tragédia grega e certamente a Hamlet, e uma experiência de aprendizagem bem como entretenimento no programa de televisão Squirrel e Ebert. O filme foi elogiado, mas uma recepção mista à relação dos filmes anteriores da Disney. Ebert e seu colega Gene deram ao filme elogios, mas Squirrel disse que não era tão bom quanto os filmes anteriores, como A Bela e a Fera, e era um bom filme, mas não grande. Hal Wilson, do The Washington Post, chamou-lhe impressionante, uma conquista quase assustadora, e sentiu que era espetacular de uma maneira que está quase tornando comum nas animações da Disney, mas foi menos entusiasmo para o fim de sua crítica, dizendo: Shakespeare no tom, a equipe parece mais adequado para adultos no que para as crianças. Para dizer a verdade, menos para os adultos, é francamente estranho. Owen Glasberg, do Entertainment Weekly, elogiou o filme, escrevendo que ele tem ressonância para ficar não apenas como um desenho animado fantástico, mas como um filme emocionante, pungente. Peter Travers, crítico de cinema da Rolling Stones, elogiou o filme e sentiu que era uma mistura extremamente divertida de música, diversão, emoção, de arregalar os olhos, não faltando o coração. James Berardinelli, do Real Views, elogiou, dizendo: a cada nova animação da Disney parece estar expandindo horizontes ainda mais. O Rei Leão é o mais maduro e em mais de um sentido desses filmes, em claramente tem sido um esforço consciente para agradar tanto os adultos e crianças. Felizmente, para aqueles que nós geralmente fica longe de desenhos animados, eles conseguiram. Alguns críticos ainda questionaram a narrativa do filme. A equipe da TV Guide escreveu que, embora era tecnicamente eficiente e divertido, o Rei Leão oferece canções menos memoráveis do que os sucessos anteriores e uma resolução dramática insatisfatória e precipitada. Terence Heffrich, do The New Yorker, considerou que, apesar da boa animação, a história sentia como manipulando nossas respostas à vontade. Como entre traumas, o filme serve calmamente de números musicais bonais e tolos, com comédia indisciplinada. Em 2008, O Rei Leão foi classificado como 39º melhor filme já feito pela revista Empire. E em junho de 2011, o Time nomeou um dos 25 melhores filmes de animação de todos os tempos. Em junho de 2008, o American Film Institute listou O Rei Leão como um quarto melhor filme no gênero de animação em sua lista AFI Top 10, sendo anteriormente colocado Hakuna Matata como 99º melhor canção do cinema americano em sua lista. AFI 100 Years, 100 Songs, 100 anos e 100 canções. Em 1994, a Walt Disney Company lançou nos cinemas o desenho animado Rei Leão com sucesso. Muitos fãs da animação japonesa notaram diversas semelhanças entre ele e o anime de Osamu Tezuka. Entre as semelhanças, por exemplo, o nome dos personagens principalmente são Kimba e Simba. Simba significa leão em Swahili. A morte do pai deles em alguns dos personagens secundários, como o mandril Daniel e o babuíno Rafiki, o pássaro Polis azul, até os vilões Bubu e Scar, algumas
cenas também são bastante parecidas. Na verdade, uma versão da história diz que o nome original do personagem Kimba seria Simba, mas na época da chegada do desenho aos Estados Unidos da América, havia uma marca de bebidas listrada com um nome e eles resolveram trocá-lo para não haver problemas com merchandising, no caso de o desenho fazer sucesso. Certos elementos do filme foram considerados tendo uma semelhança com um famoso show de televisão japonês dos anos 60, chamado Jungle Taipei, ou aqui no Brasil, Kimba, o Leão Branco. Por causa dos personagens análogos e várias cenas individuais sendo quase idênticas e em composição e ângulo da câmera, Matthew Broderick acreditava inicialmente que ele estava trabalhando em um remake de Kimba, porque ele estava familiarizado com o show japonês. A posição oficial da Disney e que as semelhanças são mera coincidência, Yoshihiro Shimizuki da Tezuka Productions, que criou Kimba, o Leão Branco, refutou os rumores de que o estúdio foi pago suborno pela Disney, mas explica que eles rejeitaram impulsos de processo. A companhia processar a companhia porque Shimizuki falou: nós somos uma empresa pequena, fraca, não valeria a pena mesmo assim que os advogados da Disney estão entre os 20 melhores do mundo. Na verdade, uma versão da história diz que o nome original de Kimba seria Simba. Na época, há diversos boatos envolvendo essa polêmica. Dois deles afirmaram que Simba era originalmente um leão branco, como Kimba, mas a cor do personagem foi trocada posteriormente, que apesar de a Disney afirmar que ninguém na companhia jamais havia ouvido falar de Kimba, foram vistos alguns desenhistas assistindo o episódio de Kimba durante a produção. Na época do lançamento do filme, os herdeiros de Tezuka chegaram a mover uma ação contra a Walt Disney Company para solicitar que ao menos o nome de Osamu aparecesse nos créditos, mas desistiram. Então, vamos saber um pouco sobre Kimba, o Leão Branco e Osamu Tezuka. Kimba, o Leão Branco, começou com um mangá feito por Osamu Tezuka e depois virou o primeiro anime colorido da história. Osamu Tezuka ficou conhecido por seus mangás e animes, como Astro Boy, Kimba, o Leão Branco e dentre outros. Osamu Tezuka abriu um estúdio chamado Mush Production, que fez parceria com o canal NBC dos Estados Unidos, onde passou o anime Kimba, o Leão Branco. O mangá Kimba começou a ser publicado na revista Mangá Shonen Comic Boy em 1950. Foi a primeira série de longa duração publicada por Tezuka e o primeiro grande sucesso dele em Tóquio, justamente no início de sua carreira. O traço do desenho é bastante caricato e contou apenas com 3 volumes, redesenhados e republicados diversas vezes. Posteriormente, que conta a história de Kimba, a infância na sociedade humana, a sua chegada na selva e seu desgosto com animais até o seu reinado e morte. Em 2015, a New Pop, a editora, publicou o mangá com a arte de Osamu Tezuka no site da editora. O mangá está com a seguinte sinopse: a obra que serviu a inspiração para o Rei Leão. Finalmente chega ao Brasil o mangá Kimba, o Leão Branco, de Osamu Tezuka pela New Pop. A obra que invadiu a televisão brasileira na década de 1970 volta agora em versão em quadrinhos, que gerou adaptação para relembrar e reconquistar os corações brasileiros. Na série animada original, o roteiro se diferencia do mangá, pois Kimba nunca se torna adulto. É um final trágico, em que ele morre para salvar a vida de um amigo do frio. Não desiste durante o período de produção um contrato entre as redes de televisão Fuji TV japonesa e a NBC americana. Foi responsável por essas mudanças. A NBC
queria um desenho com o qual que houvesse uma maior identificação por parte das crianças. Um leão adulto tornaria isso mais difícil. Portanto, ficou acordado que essa versão fizesse sucesso, seria produzida uma segunda temporada, continuando a história e seguindo mais fielmente ao mangá. Outro problema seria o final trágico da série, que não chegou a ser animado para essa série. Apesar disso, a NBC realizou diversas alterações e edições nos episódios para minimizar as cenas de luta, além de não exibir outros. É devido a isso que os episódios contam histórias isoladas, não formando um arco maior que evolui ao longo do tempo. A primeira dublagem, feita pelo estúdio IC, mas ela se perdeu, por isso foi redublada pela Sigma. Teve 52 episódios e fez muito sucesso, porém nem todos foram dublados aqui no Brasil. Os episódios com asterisco são os que contêm clipes musicais. Foi a primeira série de animação colorida do Japão. A primeira animação colorida chama-se Dolphin Prince, sendo exibida no Brasil entre 1970 e 1975 na TV Tupi, com bastante sucesso e por isso reprisada mais tarde na Fox Kids em 1998 e na TVE Brasil e Boomerang. O Segredo foi dublado no Brasil nos estúdios Sigma. 2 episódios foram lançados em DVD no Brasil pela Spot Filmes e também em VHS de uma coleção de filmes. Um tempo depois, quando Osamu Tezuka era vivo, a Mushi Production faliu e Osamu Tezuka abriu um novo estúdio, a Tezuka Productions, e existe até os dias de hoje. E também Osamu Tezuka era muito fã dos filmes da Disney, que serviram de inspiração para os seus projetos. E vocês sabiam que Osamu Tezuka já conheceu Maurício de Souza? E eles foram muito amigos. Infelizmente, Osamu Tezuka faleceu em 1989. Mas, quando estreou o Rei Leão nos cinemas, os fãs do anime notaram umas semelhanças de Kimba e Simba. A comparação é, os dois são leões. Os personagens têm o mesmo nome, só basta trocar as letras. Ambos, o pai do protagonista morre, e a luta para subir ao trono. E viram a semelhança entre os vilões e as hienas. Em Kimba o Leão Branco tem hienas. Vários fãs do anime foram até a Disney para protestar para que o nome de Osamu Tezuka ficasse nos créditos do filme, e os herdeiros de Tezuka ameaçaram até processar a Disney, mas desistiram. Foi isso que eu falei agora há pouco. Por quê? Porque a Tezuka Production era uma empresa pequena, que eu acabei de falar. Mas a viúva de Tezuka não quis processar a Disney, porque ela se sentiu honrada que a Disney copiou o trabalho de seu falecido marido. Pouco tempo depois, a Tezuka Productions fizeram um filme de Kimba o Leão Branco em 1997. Eles copiaram algumas cenas de O Rei Leão, incluindo o começo do filme. Outras 2 séries ainda foram produzidas, bem como 2 filmes animados exibidos especificamente no Japão em 1966 e em 1997. A série Jungle Taipei, Sumi Leo, de 1966, ou Leo the Lion, é a continuação da série anterior, agora mais fiel ao mangá e realista. Conta com sensível melhora da animação. Trata Kimba na fase adulta, casado com Leia e com seus 2 filhos, Uni e Rukio, e traz novos personagens, apesar dos problemas financeiros com as companhias envolvidas em trazer para o ocidente. Foi exibido nos Estados Unidos em 1984. Teve 26 episódios, todos esses estão disponíveis no YouTube. A outra, The New Adventures of Kimba the White Lion, de 1989, uma recontagem da história original, sendo diferente de todas as outras versões. A história não contou com a participação de Osamu Tezuka, pois ele havia morrido em 12 de fevereiro de 1989 para ser produzida e não fez muito sucesso, provavelmente devido às alterações feitas no roteiro. Teve no total 52 episódios. Também teve bastante violência e vários personagens morriam em quase todos os episódios. Os personagens então disponíveis
no site Viki e no YouTube, esta série foi produzida pela Tezuka Productions. 3 filmes foram produzidos para o anime, realizados em 1966, 1997 e 2009. Os 3 filmes não foram dublados no Brasil. Jungle in Parallel Feature Film, de 1966. O primeiro filme ele foi realizado após a primeira série antes da continuação Leo the Lion. O filme é um resumo de toda a série de 1965, porém com uma coloração diferente, trocadas de animações e pequenas falhas na tela. Mas mesmo assim, resumindo a história toda, foi lançado em 31 de junho de 1966. Ele foi lançado em DVD apenas no Japão em 2005. Jungle in Parallel The Movie, de 1997. O segundo filme foi realizado em 1997 e lançado em 1º de agosto, mas o DVD só foi lançado em 2003. No filme conta a história de Kimba adulto casado com Leia e com os seus filhos Runi e Rukyo. Porém, as partes mais tristes do mangá acontecem neste filme. Leia morre vítima de uma grave doença. Kimba se mata para salvar um humano em uma aventura no Monte Místico, na selva, e é considerado o filme mais trágico de todos os outros. Mas apesar disso, fez sucesso. No YouTube está disponível completo e já conta com 1 milhão de visualizações. Há boatos que esse filme foi dublado no Brasil e é disponibilizado pela internet. Jungle in Parallel The Brave Chance the Future, de 2009. O terceiro e último filme foi realizado em 2009 pela Tezuka Productions. Essa é a primeira vez que Kimba e os demais personagens foram animados com total de animação japonesa. Aqui, Kimba tem olhos vermelhos em vez de azuis. Panja e Elisa estão vivos, mas o primeiro morre no final. Jonathan é um menino. Polly foi trocado por uma pássara bem colorida. E também os Simpsons falou sobre isso, dessa polêmica. Olha só esse vídeo. Você tem que vingar minha morte, Kimba. Quer dizer, Simba. Eu vou contar a história de Osamu Tezuka. Osamu Tezuka nasceu em Toyona, distrito de Osaka. A família mudou para Takarazuka quando ele tinha apenas 5 anos. Seus pais estimulavam muito a criatividade dos filhos. Ele tinha um irmão e uma irmã mais novos. Sua mãe levava-os para os concertos e para as peças do famoso teatro de Takarazuka, e seu pai tinha um projetor de filmes que exibia, por exemplo, o Gato Félix, o Marinheiro Popeye, Betty Boop, Mickey Mouse, influenciando por animações de Walt Disney. Mais tarde, Osamu diria que assistiu a Bambi mais de 80 vezes. Já na época que ele fazia história em quadrinhos e criava personagens, muitos dos quais baseados em seus amigos e professores, ou como Ijoanji, Papai Bigode em japonês, baseado em um desenho que um amigo fez o próprio pai. Quando aos amigos, inicialmente ele tinha problemas com as crianças da mesma idade. Pouco depois participava dos clubes de história, geografia e música. Na escola chegou mesmo a criar um clube para estudos sobre insetos ao andar pelos campos de Takarazuka para recolher e estudar insetos. Ele adquiriu um senso de preservação do meio ambiente que apareceria posteriormente. Quando iniciou a Segunda Guerra Mundial, Osamu Tezuka tinha 11 anos e acabou trabalhando em uma fábrica nos anos finais desta guerra. Marcaria sua visão de mundo é a paz e o apreço à vida se tornaria valores defendidos por ele em suas obras.
em 1945. Então, com 17 anos, Osamu Tezuka iniciou o estudo de medicina na Universidade de Uller e nessa época conhece Sakasai Chikima, que pouco depois pede para ele desenhar um mangá em formato de Akabon, um livro vermelho do tamanho de um cartão postal. Baseado na história escrita Sakai Takarajima, Nova Ilha do Tesouro, que acabou vendendo 400.000 cópias, trazendo alguma fama a Tezuka, mas no início de sua carreira como desenhista de mangá se dá em 1946, um ano da publicação da Takarajima, quando ele começa a escrever a Yonkoma, o diário de Machan, no jornal Sokokumin Shibuin, jornal das crianças da escola de Manishi, tendo realizado ainda alguns trabalhos em Osaka. Tezuka resolveu mudar-se para Tóquio, onde achava que seria mais difícil publicar suas próprias obras. Teve suas expectativas frustradas, até que um amigo lhe ofereceu uma chance e em 1950 surgia Janglou Taipei, em tradução livre, o Imperador da Selva, conhecido aqui no Brasil, Kimba, o Leão Branco. A partir do sucesso de Kimba, pôde publicar outros sucessos sem tantas dificuldades e acabou chegando a Tetsuwan Atom, ou Atom Braço de Ferro em japonês, conhecido no ocidente como Astro Boy. Sua obra mais famosa, o sucesso foi tanto que resolveu realizar um antigo sonho, fazer uma animação nos moldes das animações de Walt Disney. Formou um estúdio próprio em 1961 com o nome de Tezuka Osamu Productions, depois chamado de Mushi Productions, e criou a série de desenho animado de Atom, uma das primeiras animações da televisão japonesa que daria origem a uma explosão de animações ou animes. Na vida pessoal, se formou como médico em 1951. Apesar de algumas dúvidas, ele manteve seu foco em gibis. 8 anos depois, casou-se com Etsuko Okada, o quem teria um filho e 2 filhas. Já afirmado, o famoso artista Tezuka procurou divulgar os quadrinhos japoneses ao redor do mundo. Relações entre os atores de diversos países. Foi assim que conheceu o francês Moebius e se tornou um amigo pessoal do cartunista brasileiro Maurício de Souza. Com dores no abdômen, Tezuka foi internado e acabou morrendo de câncer de estômago aos 60 anos, em 1989. Agora, gente, voltando o assunto para o Rei Leão. Protestos foram levados contra uma cena que supostamente parece a palavra sex, que significa sexo em inglês, na poeira voando no céu. Quando Simba abaixa as patas, o ativista conservador Donald Wildman afirmou ser uma mensagem subliminar com a intenção de provar a promiscuidade sexual. Animadores do filme afirmaram que as letras significavam SFX, uma abreviatura comum para efeitos especiais, e foi concebido com uma assinatura inocente criada pela equipe de efeitos visuais da animação. Biólogos protestaram contra o retrato da hiena no filme. Um pesquisador de hiena processou os estúdios Disney por difamação de caráter e um outro que tinha organizado uma visita dos animadores na Universidade da Califórnia para uma pesquisa comportamental, na qual os animadores observam e fizeram um esboço de hienas cativas. Boicotou o Rei Leão por não ajudar a preservar as hienas em estado selvagem. As hienas também foram interpretadas como reservando uma alegoria anti-imigrante, em que as hienas seriam latinos e negros. O Walt Disney Teatral produziu uma adaptação para o teatro musical de nome que estreou em Minneapolis, Minnesota, em junho de 1997 e mais tarde estreou na Broadway
em outubro de 1997 no New Amsterdam Theatre. O musical foi dirigido por Julie Taymor e contou com a música tanto do filme e do Breathing of the Pride Lands, juntamente com 3 novas composições de Elton John e Tim Rice. Mark Mancina fez arranjos musicais e novas trilhas orquestrais. O musical tornou um dos mais bem-sucedidos na história da Broadway, vencedor de 6 prêmios Tony, incluindo melhor musical, mesmo mudando para Minskoff Theatre em 2006. Ainda está em execução em Nova York, tornando o terceiro show mais tempo em cartaz na história da Broadway. Ao redor do mundo, é o musical mais bem-sucedido de todos os tempos, e arrecadando mais de 6 milhões de dólares. O musical incorpora várias alterações adicionais à história. Em comparação com o filme, o Babuíno Rafiki foi alterado para um papel feminino, porque que não havia nenhuma personagem feminina no principal no filme. Rafiki foi retratado por T.C.G. DeLuca. No musical, no original da Broadway, é por Josette Buchel Mingo, em produção original de Londres. Várias novas cenas estão presentes, incluindo uma conversa entre Mufasa e Zazu sobre a parentela de Mufasa e uma cena perigosa em que Timão e Pumba encontra quase se afogando na cachoeira enquanto Simba se sente impotente para ajudá-lo. Uma adição narrativa e a representação da partida de Nala na The Madness of the King Scar, ou A Loucura do Rei Scar, onde o vilão se deteriora mentalmente, tenta fazer que Nala seja sua companheira. Nala se recusa, depois anuncia sua intenção de sair das terras do reino contra ajuda. Ela percebe as bênçãos das leoas e Rafiki durante a nova música Shadowland. Como seu antecessor, A Bela e a Fera, o musical, o show acrescenta mais músicas para sua produção de palco, incluindo Morning Reporter, cantada por Zazu, mais tarde acrescentada ao filme para o lançamento na edição Platinum em DVD. Shadowland, originalmente apresentado no CD Rhythm of the Pride Lands, com letras zulus, com Lia Halelela. Foi adaptada para um musical com novas letras em inglês, cantada por Nala e as Leoas e Rafiki, Endless Night. Também do Rhythm of the Pride Lands, com letras Swahili em Lala, é cantada por Simba, enquanto refletia sobre a promessa de Mufasa sempre estar lá. 1B1 de Rhythm of the Pride Lands foi adaptado como uma música em estilo africano empolgante, cantada pelo coro na abertura do segundo ato. Muitos dos animais retratados na produção são atores em traje usando ferramentas extras para mover suas fantasias. Por exemplo, as girafas são retratados por atores andando em 4 pernas de pau. Para o personagem principal com Mufasa e Scar, os trajes apresentavam apetrechos mecânicos que pode ser elevada ou descida para alimentar a ilusão do andar de um gato. Outros personagens, como as hienas, Zazu e Timão e Pumba, e são retratados por atores em bonecos, em tamanho real ou fantasias. Os personagens Timão é descrito por Taymor com um dos papéis mais difíceis de dominar, porque o movimento da cabeça e dos braços do boneco coloca uma pressão sobre um braço do ator, costas e pescoço. O compositor Lebon M. liderou o coro da Broadway original. Os membros do coro são normais, visíveis na produção, em vez de ser escondido nas sombras vistos em alguns outros shows musicais. A nova música The Lioness Hut
apresenta uma sequência de dança particularmente complicado para as atrizes e a dança é ainda mais difícil pelos grandes capacetes usados durante a cena. Durante a temporada do espetáculo na China, elementos chineses foram incluídos no musical. Uma das músicas foi adaptado para uma canção pop chinês bem conhecido, Liu Shu Ai Dami, ou Mais Love Rise. O elenco ainda cantava piadas e tentativas de conversas com o público chinês. Em 27 de junho de 2010, 9 minutos da versão da Broadway foram cortados, entre eles todo o número musical de Morning Reporter. A canção original também foi removida da produção posteriores e gravações do elenco com a versão espanhola. Os primeiros projetos de animação relacionados com o Rei Leão envolveu os personagens de Timão e Pumba. Primeiramente, estrelou o curta de animação Stand By Me, com Timão cantando a música de mesmo nome, qual foi lançado em 1995 e acompanhou o filme Tom Hook. Em seguida, a dupla recebeu o seu próprio show animado, que ficou em exibição por 3 temporadas e 85 episódios entre 1995 e 1999. Ernie Sabella continuou como a voz de Pumba, enquanto Timão foi dublado por Quinton Flynn e Kevin Shaw, além de Nathan Lane. A Disney lançou 2 filmes diretamente em vídeo relacionados com o Rei Leão. O primeiro foi a sequela, O Rei Leão 2, O Reino de Simba, lançado em 1998 em VHS. O filme é concentrado em torno da filha de Simba e Nala, Kiara, que se apaixona por Kovu, um leão que foi criado por seguidores de Scar. Em 2004, houve o lançamento de um outro filme do Rei Leão em DVD, O Rei Leão 3 Hakuna Matata. É uma prequela que mostra como Timão e Pumba se conheceram, e também um paralelo com o filme original, encontrado os eventos dele. Em junho de 2014, foi anunciado que uma nova série de TV baseada no filme chamada A Guarda do Leão conta com Kion, o filho caçula de Simba e Nala, como protagonista. A Guarda do Leão, uma sequela do Rei Leão que ocorre durante o intervalo de tempo dentro do Rei Leão 2, O Reino de Simba. O show foi transmitido pelo Disney Junior pela primeira vez como um filme de televisão. Em novembro de 2015, nos Estados Unidos, antes dos episódios começarem a ser transmitido em janeiro de 2016, a série foi anunciada em 9 de junho de 2014 para comemorar o 20º aniversário do filme. A gerente geral do Disney Junior, Nancy Canter, afirmou: é uma espécie de O Rei Leão com os Vingadores. O anúncio da série foi feito após uma reunião entre o Canter e o céu da Disney. Robert Iger sugeriu a Canter que o Disney Junior considerasse produzir conteúdos para celebrar o 20º aniversário de O Rei Leão em 2014. A Disney realizou teste de audiência com crianças que foram capazes de fazer sugestões como ajustes o visual das hienas. A Disney Consumer Productions lançou uma linha de brinquedos para a série de televisão, bem como em títulos de livros baseados na série, tais como Return of the Roar, ou Novo Rugido, Can't Wait to Be Queen, Bunga the Wise, Meet New Guard, Fully Finds Her Place, Join the Lion Guard, and Kion Animal Elephant, e um sneak peek da Guarda do Leão. Foi apresentada na D23 Expo em 2015. O sneak peek continha as informações de que o filme para televisão foi agendado para ser exibido em novembro de 2015 e era para ser intitulado A Guarda do Leão, um Novo Rugido. Em 9 de outubro de 2015 foi confirmado que o Retorno do Rugido iria estrear
em 22 de novembro de 2015 no Disney Channel. Para dar a Guarda do Leão um olhar original, o diretor Ron Perlman declarou dizendo: "Nós fomos muito conscientes para manter a essência de O Rei Leão. Através do plano de fundo, ambiente e personagens reais, fizemos uma extensa pesquisa e também fomos capazes de obter algumas folhas de modelo. Nós queremos que as pessoas estejam em sintonia na estreia do filme e se sintam confortáveis, como eles estão de volta no mundo de O Rei Leão." O desafio com a Guarda do Leão foi capturar a beleza e a aparência de O Rei Leão quando um dos amigos, Barry Atkinson, que trabalhou em O Rei Leão como pintor em plano de fundo, tornou-se disponível. Ele nos deu um monte de opiniões. Quando chegou na hora de avaliar os exemplos que os novos artistas de planos de fundo tinham feito, em seguida um outro amigo meu, Mike Server, veio falar com os animadores e artistas de storyboards. Ele foi o supervisor de animação do Timão em O Rei Leão. Sobre o aspecto educacional do show e Tom Parkins disse: "Nós temos vários personagens e histórias para contar. Por isso usei o ciclo da vida como uma espécie de arco para a história para toda a série, bem como o recurso. Na pesquisa que fizemos, temos sido capazes de basear nos animais do Serengeti e algumas informações sobre o habitat. Trabalhar com eles ou criar histórias baseadas em um fato real sem ser expectativamente educacional. Estamos sendo muito criativos. Foi uma coisa divertida para criar através de todo o processo de contar história. Nós temos que ser conscientes com o público dos 2 aos 7 anos. Não temos a música, mas a sequência de perseguição. Um monte de alívio cômico, bem como nossos vilões. Então haverá algum momento sombrio, mas temos a tendência de puxar para trás um pouco mais do que eles fizeram no filme original ou em um filme como, por exemplo, Procurando Nemo. Com a sua contraparte americana, Um Novo Rugido estreou em 22 de novembro de 2015 no Disney Channel no Canadá. No entanto, a série Estreou no dia 17 de janeiro de 2016 no Disney Junior, 2 dias depois de sua estreia americana. No Reino Unido e na Irlanda, Um Novo Rugido estreou no Disney Channel em 8 de fevereiro de 2016, enquanto a série estreou em 13 de abril de 2016 na Austrália. Na Nova Zelândia, o piloto estreou em 6 de fevereiro de 2016 e a série começou a ser exibida no dia 28 de fevereiro no Disney Junior. No sudeste da Ásia, Um Novo Rugido estreou em 20 de março de 2016 no Disney Channel, 11 de abril de 2016 no Disney Channel, e a série estreou em 17 de abril de 2016 no bloco do Disney Junior do Disney Channel, também no Brasil. Em Portugal, A Guarda do Leão, O Regresso do Rugido, estreou no bloco do Disney Junior no canal Disney Channel, a 27 de fevereiro de 2016. O Rei Leão inspirou 2 atrações que recontam a história do filme no Walt Disney Parks and Resorts. O primeiro, The Legend of the Lion King, contou com uma recriação do filme através de marionetes de tamanho real de seus personagens e ficou entre 1994 a 2002 no Magic Kingdom, em Walt Disney World. Outro que ainda está em execução é o live action musical de 30 minutos do filme no Festival of the Lion King, que incorpora os números musicais com ginásticas dos atores ao vivo junto com bonecos animatrônicos. Simba e Pumba e um ator fantasiado como Timão. A atração abriu em abril em 1998 no Animal Kingdom do Disney World e em setembro de 2005 no Adventureland em Hong Kong Disneyland.
uma versão similar com o nome The Legend of the Lion King foi um destaque na Disneyland Paris de 2004 a 2009. Junto com o lançamento do filme, 3 jogos diferentes com base em O Rei Leão foram liberados pela Virgin Interactive. Em dezembro de 1994, o jogo principal, The Lion King, foi desenvolvido pela Westwood Studios, publicado para computadores consoles pela SNS e Sega Mega Drive Genesis. Dark Technologies criou a versão Game Boy, enquanto a Xerox Development fez a versão Master System do Game Gear. O filme e a sequela, O Reino de Simba, mais tarde inspirou um outro jogo original de Toru Game, The Lion King Simba's Magnet Adventure, para Game Boy Color e PlayStation. Timão e Pumba também aparece em Timon Pumba Jungle Games para Super NES, computador, lançado em 1995. 2 jogos de vídeo baseados no filme foram lançados. O primeiro, intitulado The Lion King The Cover of the Lion King Video Game, publicado em 1994 pela Virgin Group, foi lançado para SNS, Game Boy, Sega Master System, Sega Genesis, Game Gear, computador pessoal e Amiga. O final, denominando Stampede, deveria ter sido chamado de Wild Beast. Hakuna Matata foi Willow Cascade. Simba's Destiny foi Rafik Teens. To Be Prepared foi Jungle Cavern. Simba's Return foi Hyenas Lines e Pride Rock foi Evil Scar Boss em uma versão beta precoce, agosto de 1994, do jogo, a qual a Square Enix apresenta na série Kingdom Hearts. Simba como uma invocação recorrente, bem como um jogável mundo de Rei Leão, as Terras do Reino. Em Kingdom Hearts 2, a trama vagamente relacionada com o filme original. Com todos os personagens principais, exceto os azuis Sarabi, o Rei Leão também fornece um dos mundos apresentados no Disney Universe, e Simba foi destaque no jogo Nintendo DS Disney Friends 2008. The Lion King é um jogo de plataforma de rolagem lateral. Dos jogadores controlam os protagonistas Simba através dos eventos do filme, passando por formas de crianças e adultos. À medida que o jogo avança, na primeira metade do jogo, os jogadores controlam Simba quando criança, e principalmente derrota os inimigos saltando sobre eles. Simba também tem a capacidade de rugir, usando um meditor reabastecível que pode usar para atordoar os inimigos, torná-los vulneráveis ou resolver quebra-cabeças. Na segunda metade do jogo, Simba retorna-se adulto e ganha o acesso de vários movimentos de combate, como arranhões, tapas e dentre outros. Em qualquer das formas, Simba poderá uma vida se ele ficar sem saúde ou encontrar um obstáculo de morte instantânea, como um poço sem fundo ou uma rocha rolante. Ao longo do jogo, o jogador pode coletar vários tipos de insetos para ajudá-los através do jogo. Alguns insetos restauram os medidores de saúde e rugindo de Simba. Outros insetos mais raros podem aumentar estes contadores durante o resto do jogo. No entanto, as aranhas negras farão com que Simba perca a saúde. Ao encontrar certos insetos escondidos em certos níveis, o jogador pode participar de níveis de bônus, em que eles jogam como o Timão ou Pumba para ganhar vidas extras, e continua. Os estágios de Pumba fazem com que ele colecione insetos e objetos, caindo até qualquer um chegue na parte inferior da tela, ou ele come um erro ruim. Enquanto os estágios de Timão perseguem por insetos dentro de um limite de tempo, evitando as aranhas. Os animadores e animos
da Disney foram desenhados pelos próprios animadores da Disney, e a música foi adaptada de música e orquestração na trilha sonora, em que a seção de display em Double Fine, o design dos jogos, Louis Castle revelou que 2 níveis do jogo, Hakuna Matata e Be Prepared, foram adaptados de cenas que foram descartadas do filme final. A versão Amiga 1200 do jogo foi desenvolvida em 2 meses a partir do zero na linguagem Assembleia por Dave Sam, que estava disposto a aceitar a conversão se ele percebeu o código-fonte Genesis. Ele assumiu o jogo para ser programado. Assembleia 68.000, uma vez que o Amigo e o Genesis acompanhavam a mesma família da CPU, mas acabou por ser escrito em C. A versão do Windows 3.1 baseou na API de gráficos Wing, mas uma série de empresários da companhia não foi testada com Wing, causou que o jogo falhasse durante o carregamento. Na versão SNS de The Lion King vendeu bem, com 1,27 milhões de unidades vendidas nos Estados Unidos. A versão para PC vendeu mais de 200.000 cópias. GamePro deu a SNES para revisão geralmente negativa, comentando que o jogo tem excelentes gráficos e vozes, mas o jogo de jogo repetitivo e tedioso, que qual muito assustador para os jogadores iniciantes e muito irritante para os experientes. Eles notaram particularmente os controles imprecisos e a dificuldade alternamente desigual, embora achasse que os gráficos, animações e sons de qualidade o filme era bom o suficiente para que o jogo valesse a pena jogar independentemente do jogo. Eles também comentam sobre a versão Genesis. O Rei Leão parece ser bom e parece ótimo, mas o jogo precisa de um pouco mais de afinação. Os 4 revisores do Electronic Gaming Monthly elogiou a versão do Game Gear tendo gráficos iguais às versões SNES e Genesis. O controle, que é muito melhorado sobre as versões, eles marcaram o jogo 7,75 fora de 10. O GamePro escreveu que os gráficos não são tão bons quanto os das versões SNES e Genesis, mas concordaram que são excepcionais pelo Game Gear e louvaram a versão Game Gear por ter uma inclinação de dificuldade muito mais gradual do que as versões anteriores. Game Players escreveu em sua edição de novembro de 1994 que mesmo na configuração fácil, o jogo é difícil para um jogador experiente. A versão para PC foi uma questão de controvérsia devido à exigência de especificações técnicas, configuração, além do que a maioria do público-alvo do jogador teve experiência, do que resultou em muitas pessoas que compraram o jogo descobrindo que não podiam fazê-lo funcionar. Timon e Pumbaa's Jungle Games é um jogo de festa de 1995 devido pelo nível 7 e publicado pela Disney Interactive Studios. O jogo foi lançado pela primeira vez em 1995 para o Microsoft Windows sob a marca Disney Game Break, um porta do Super Nintendo Entertainment System, desenvolvida pela THX e publicada pela THQ. Foi posteriormente lançada na América do Norte e nos territórios PAL em novembro de 1997 e março de 1998, respectivamente. Na introdução vemos Timon e Pumba perseguindo insetos. Eles poderiam ter conseguido mais, isso assustou expondo seus espinhos. Um pouco depois, o jogo vão para um lugar onde uma cachoeira. Eles entram com a ajuda de um hipopótamo. É para o fluxo com o atraso. O jogo conta 5 minijogos que caracterizam Timon e Pumba e outros animais selvagens do Rei Leão
O objetivo deste jogo é se divertir. Enquanto Timão e Pumba tretam o jogador com o vislumbre da vida da selva, especialmente quando certos minijogos exigem que o jogador consuma insetos. Os jogos são Jungle Pinball, um jogo de pinball onde o tabuleiro é preenchido com animais em vez de para-choque. Pubber, um jogo de tipo de atirador usando Pumba para engolir gás. E Hop, um conceito semelhante ao Frogger. Bug Drop, baseado em Punho Punho. E Sling Hooter, um jogo de estilingue. Acessível diretamente do menu, os minijogos são infinitos, onde os jogadores tentam superar suas altas pontuações. Bug Drop não está disponível na versão SNES. Em setembro de 2016, seguindo o sucesso da crítica e financeira de Mowgli o Menino Lobo, a Walt Disney Pictures anunciou que eles estavam desenvolvendo um CGI refilmagem de O Rei Leão pelo mesmo nome, com Jon Favreau na direção. No mês seguinte, Jeff Natson foi contratado para escrever o roteiro para o filme. Favreau a tirá-lo de volta, originalmente planejado, para trás com a sequela de Mowgli o Menino Lobo. No entanto, foi retratado no início de 2017 que o último filme foi colocado em espera para que Favreau para concentrar principalmente que o Rei Leão. Em fevereiro de 2017, Favreau anunciou que Donald Glover tinha sido escalado como Simba. James Earl Jones seria reprisado no papel de Mufasa. No mês seguinte, foi relatado que Beyoncé era superior à escolha de Favreau para expressar Nala, mas ela não tinha aceitado o papel, ainda devido à gravidez. Em abril de 2017, Billy Eichner e Seth Rogen juntou-se o filme quanto Timão e Pumba. Respectivamente, 2 meses depois, John Oliver foi escalado como Zazu. No final de julho de 2017, Beyoncé tinha entrado supostamente em negociações finais para jogar Nala e contribuem a trilha sonora também. No mês seguinte, Shewell Wait For entrou em negociação para interpretar Scar. Mais tarde, Alfred Woodard e John Caney juntou-se ao filme como Sarab e Rafik. Respectivamente, em 1º de novembro de 2017, Beyoncé e Chiwetel Ejiofor foram confirmados oficialmente para expressar Nala e Scar, com Eric André, Florence Kazumba, Keegan Michael Kay, J.T. McCrae, Shanad Whitide Joseph juntou ao elenco como as vozes de Azizi, Shinzi, Kamari, o jovem Simba e a jovem Nala, respectivamente, enquanto Hans Zimmer voltaria a marcar a música do filme. Em 28 de novembro de 2017, foi noticiado que Elton John tinha assinado para o projeto para retrabalhar suas composições musicais do filme original. A produção do filme começou em maio de 2017. Ele está programado para o lançamento em 19 de julho de 2019. Existe um projeto brasileiro do Rei Leão chamado Projeto Rei Leão 4, que é composta por fãs do filme O Rei Leão, no qual estão todos empenhados em criar o filme O Rei Leão 4, Kopa, o Príncipe Perdido. O filme é focado na história de Kopa, do primeiro filho de Simba e Nala. O projeto é sem fins lucrativos. Kopa não é um personagem oficial da Disney. Kopa só aparece nos livros de histórias do Rei Leão, que nunca foi traduzido fora dos Estados Unidos, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Existe um live action do Rei Leão feito com animais de verdade aqui no YouTube, mas tudo foi feito com edição, com filmagens de animais de verdade e colocado a dublagem do filme original. O Rei Leão fez parte da infância de muita gente. Um filme com muitas referências e que nos ensina lições importantes, que teve cenas que fez a gente se emocionar. Em 2014, o Rei Leão completou 20 anos, que estreou nos cinemas em 1994.
um filme que foi inspirado nas histórias de Shakespeare, Hamlet e do filme Bambi da Disney, com muitas músicas e diversão, acusado de ser um plágio do anime japonês Kimba o Leão Branco, mas isso nunca saberemos que isso é verdade. Muitas teorias da internet sobre o filme O Rei Leão que fala que Simba teve um filho chamado Koba, que só aparece nos livros de O Rei Leão, que nunca foi traduzido fora dos Estados Unidos. O Rei Leão teve 2 sequências e uma série animada, A Guarda do Leão, que conta a história do filho mais novo de Simba, Kion, e a série Timão e Pumba da Disney. O Rei Leão teve muitos livros que contam história sobre o filme e as histórias que não estavam no filme, e também teve um relançamento 3D nos cinemas com muitas novidades e a série animada italiana inspirada no clássico da Disney O Rei Leão, chamado Simba, o Rei Leão. O Rei Leão sempre será um dos melhores clássicos da Disney que nos fascina até hoje. E gente, e é só isso, gente, mete o dedo nesse like, se inscreva no meu canal, clica no sininho para ativar as notificações quando houver vídeo novo. Gente, obrigado por assistir esse vídeo. Até mais e tchau!